Era para ser algo certo. Quando a Coreia do Norte enviou soldados para Kursk, Vladimir Putin, presidente russo, estava quase certo de que mudaria o curso da invasão ucraniana e aceleraria a vitória que havia garantido para a Rússia. Mas a realidade estava bem distante do que ele esperava. A visão de Putin de avançar rapidamente pela Ucrânia parou quando as tropas norte-coreanas chegaram lá em meados de outubro de 2024. O que chegou não foram soldados modernos de elite, mas infantes comuns que precisariam de meses de treinamento adicional. E mesmo isso não os salvou do total constrangimento tanto dentro quanto fora do campo de batalha. 5 meses depois, Putin desistiu do plano norte-coreano e convocou os soldados de volta da frente de batalha. Mas o que isso significa para as tropas estacionadas em Kursk? E como os soldados norte-coreanos não influenciaram o combate? E há uma razão oculta por trás da repentina mudança de estratégia de Putin? Analisaremos os problemas atuais com os norte-coreanos, quais questões seu deslocamento buscava solucionar e se veremos mais disso no futuro. Primeiro, vamos começar com a notícia de que os norte-coreanos estão oficialmente sendo retirados das linhas de frente. Os relatórios vieram da Agência de Inteligência da Coreia do Sul, que frequentemente relatava sobre movimentos e ações norte-coreanos durante a guerra, tanto militar quanto economicamente. Segundo o relatório, as tropas recuaram devido a grandes perdas sofridas. A retirada não é determinada como final, já que não se sabe quais podem ser os planos de longo prazo de Putin, mas parece que a Coreia do Norte pode ter terminado de lutar diretamente pela Rússia, pelo menos pelos próximos meses. Quão pesadas foram as baixas sofridas pelos norte-coreanos? Comecemos pelo número de tropas enviadas inicialmente. Embora os relatórios sobre o número de tropas despachadas variem, a maioria das fontes concorda que entre 10 mil e 12 mil soldados foram enviados da Coreia do Norte para Kursk. Esses soldados foram vistos na Rússia em outubro de 2024, primeiro na Manchúria Exterior, fronteira com a Coreia do Norte, e meses depois na região de Kursk. O relatório indica que durante a retirada, cerca de 300 soldados foram mortos, 2.700 feridos e um número insignificante capturado pelos ucranianos. Considerando uma média de 11 mil tropas e um total de 3 mil perdas, a taxa de baixa das tropas norte-coreanas foi de cerca de 35%. Esse número parece muito baixo, sugerindo que os norte-coreanos foram severamente subutilizados em comparação com as tropas russas. Há algumas razões para isso ter ocorrido, que se relacionam principalmente com a atual situação do exército da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é talvez um dos melhores exemplos de um exército que leva a quantidade ao extremo enquanto relega a qualidade para as trincheiras profundas para morrer, muito como os soldados norte-coreanos costumavam fazer em Kursk. Como um país com cerca de 26 milhões de pessoas, seu exército conta com mais de 1 milhão e 320 mil tropas, tornando-o um país com uma das maiores taxas de recrutamento do mundo. Compare isso com os Estados Unidos da América, que tem 1,3 milhão de soldados para 340 milhões de habitantes, ou a China, com 2 milhões de soldados em mais de 1,4 bilhão de residentes. A política agressiva de recrutamento da Coreia do Norte exige que a maioria dos homens sirva por uma década e mulheres até os 23 anos por pelo menos 5 anos, resultando em uma das maiores forças reservas do mundo. Estima-se que a Coreia do Norte poderia recrutar mais de 1/3 do país em tempo de guerra. No entanto, isso pouco importa quando analisamos a real condição das tropas em questão. A tecnologia militar do país está muito defasada, com a maioria dos suprimentos e equipamentos vindos diretamente da União Soviética. Não a Rússia em si, mas a União Soviética, um país que deixou de existir há cerca de 35 anos. Isso significa que a maioria dos veículos blindados, aeronaves e equipamentos de infantaria da Coreia do Norte são projetos agora considerados obsoletos. Embora o exército tenha mantido cuidadosamente este equipamento, como não são usados ativamente há décadas, provavelmente estão se aproximando de seus limites de ruptura. É incerto qual a capacidade da Coreia do Norte de fabricar novos equipamentos militares, já que a maioria de seus projetos parece remontar à época soviética. A escassez tecnológica reflete-se no equipamento utilizado pelos soldados norte-coreanos em Kursk. Sem acesso aos equipamentos modernos dos soldados russos, os norte-coreanos receberam equipamentos antigos da Rússia, ou, na maioria dos casos, usaram o que trouxeram consigo.
Isso os deixa muito atrás dos soldados ucranianos atuais e provavelmente explica por que não puderam fazer muito além de aumentar o número na contraofensiva de Kursk que a Rússia tenta conduzir desde o final de setembro. Contudo, a escassez tecnológica não é o único problema enfrentado pelas tropas norte-coreanas. Em um nível mais profundo, as velhas táticas militares que a Coreia do Norte treina seus soldados também eram um obstáculo. O país não está em conflito ativo desde o cessar-fogo com a Coreia do Sul em 1953. A partir daquele ponto, parece não ter havido muito avanço na preparação militar, estratégia e táticas da Coreia do Norte. Como exemplo flagrante, as tropas norte-coreanas em Kursk estavam muito despreparadas para combater drones ucranianos, uma estratégia que se tornou a marca do esforço de guerra. A Rússia já usou drones de maneiras semelhantes. Então é evidente que o exército russo não se esforçou para preparar as tropas norte-coreanas antes de enviá-las para uma zona de guerra ativa ou informar sobre as táticas militares norte-coreanas nos 2 anos anteriores. Filmagens mostraram tropas norte-coreanas desorientadas ao encontrar drones hostis, sendo menos eficazes que a infantaria média. A falta de consciência sobre o impacto dos drones na guerra na Ucrânia transformou os soldados norte-coreanos em mera carne de canhão para o exército russo, e esse pode ter sido o objetivo principal. Até mesmo as tropas russas compartilham desse sentimento. Filmagens de vigilância obtidas pelos serviços de inteligência ucranianos e sul-coreanos mostram tropas norte-coreanas em Kursk sendo menosprezadas e insultadas por seus pares russos. Os russos os chamavam de Batalhão K, demonstrando seu evidente desdém por seus pretensos companheiros. Um ponto de contenda para as tropas russas é que os norte-coreanos não falam russo ou inglês. A barreira linguística, quase intransponível, fazia com que as tropas norte-coreanas só pudessem contar com sinais básicos e verbetes em campo, deixando-as à deriva na ação acelerada da guerra. Gravações de inteligência revelaram que as tropas seriam apoiadas por um tradutor e 3 oficiais de alta patente, para cada 30 tropas, o que ainda era um número excessivo de pessoas para apoiar cerca de 11 mil soldados. A proporção de um tradutor para 30 soldados, algo que provavelmente não funcionaria. Para começar, era geralmente considerada como sendo insuficiente pelos russos locais. Simultaneamente, esses tradutores agora têm que ser cuidados pelo exército russo, colocando. A presença de tradutores no campo de batalha gerava tensão adicional aos recursos e desconfiança entre alguns russos, que temiam prejuízos à velocidade de disseminação de comandos para as tropas dispersas na linha de frente. A barreira do idioma provavelmente também afetou o treinamento que as tropas receberam enquanto estavam em Kursk. Dada a condição dos soldados norte-coreanos ao chegarem, a maioria dos relatórios concordou que eles precisariam de semanas a meses de treinamento para se atualizarem com as táticas russas na guerra e as contramedidas ucranianas. Isso pode explicar a escassez de relatos sobre confrontos entre tropas norte-coreanas e o exército ucraniano em Kursk nas primeiras semanas após sua chegada. Os primeiros relatórios sugeriam que os soldados norte-coreanos eram uma séria ameaça ao exército ucraniano devido ao treinamento e número. Porém, relatórios posteriores indicaram que eles já estavam sofrendo grandes perdas. As perdas foram atribuídas não apenas à falta de treinamento e equipamento, mas também ao moral. As tropas norte-coreanas foram arrastadas de seu país isolado para um com internet abundante. Eles desconheciam a língua e cultura russa, sendo tratados pelo exército russo como descartáveis. Não surpreendeu que, nas primeiras semanas em Kursk, alguns militares norte-coreanos supostamente tentaram fugir do exército e do país. Os serviços de inteligência ucranianos, sul-coreanos e refugiados norte-coreanos na Coreia do Sul criaram uma campanha informativa para instruir soldados norte-coreanos sobre como desertar da Rússia para a Ucrânia. Isso, sem dúvida, fez os soldados norte-coreanos questionarem ainda mais seu papel e eficácia dentro e fora do campo de batalha. Mas os problemas de idioma vão além de apenas criar um mau moral para as tropas norte-coreanas. Foram quase fatais para os russos também. Em 17 de dezembro, o que deveria ter sido um avanço avassalador pelas forças russas, chechenas e norte-coreanas, combinadas em uma área ocupada pela Ucrânia, em Kursk, se transformou numa derrota devastadora. A causa? Os norte-coreanos confundiram reforços chechenos com soldados ucranianos que chegavam e abriram fogo contra seu comboio.
Eles mataram vários soldados e destruíram veículos antes que o devastador mal-entendido fosse corrigido. Além disso, a falta de integração linguística significa que os esforços combinados em Kursk estão sendo desfeitos pelas seções do exército que não conseguem compreender os comandos umas das outras. Relatórios sugerem que as ofensivas russas em Kursk não receberam apoio de fogo dos contingentes norte-coreanos no campo. Quando os russos inevitavelmente aumentaram a taxa de ataque com artilharia e até bombardeios aéreos, ainda faltava atividade de infantaria na área, minando a chance de retomar algumas das áreas de Kursk sob controle russo. Os russos também erraram ao lidar com os norte-coreanos. Operadores de drones russos não perceberam que as defesas antiaéreas implantadas pelos norte-coreanos eram, na verdade, veículos aliados. Os antigos sistemas de defesa soviéticos, equipados com melhorias norte-coreanas, foram destruídos por drones russos, pois eram muito diferentes dos sistemas russos modernos. Isso pode explicar por que a Rússia, com seu exército muito maior, não retomou o controle de Kursk, apesar da Ucrânia dividir seus esforços entre essa região e Donbass. Apesar da desvantagem durante a guerra, a Ucrânia surpreendeu ao conseguir manter a região russa também. Acredita-se que a Rússia considera os 11 mil norte-coreanos habilidosos o suficiente para apoiar os 40 mil soldados russos na região durante a contraofensiva. Porém, o oposto pode ser a realidade de fato. A Ucrânia não hesitou em abater norte-coreanos e russos quando possível, provavelmente ridicularizando a falta de progresso tangível deles no processo. Considerando todos esses fatores, por que as tropas norte-coreanas demoraram tanto para serem retiradas? Por que eles foram usados de outubro a fevereiro? A primeira parte da resposta foi que eles realmente não foram utilizados como soldados convencionais. Essas tropas precisaram de treinamento extra, limitando muito o número e a velocidade com que o exército russo podia enviá-las para a frente de Kursk. Aumentando a confusão, soldados norte-coreanos são equipados com uniformes russos, parecendo russos à distância. Apesar de estarem no campo de batalha, as tropas norte-coreanas foram subutilizadas por serem despreparadas e aparentemente não aptas para o conflito ativo. Mesmo com as tropas norte-coreanas inaptas para o campo de batalha, a Rússia parecia não ter escolha sobre empregá-las. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, a Rússia já perdeu mais de 850 mil soldados nos 3 anos de guerra. O número de soldados norte-coreanos avistados em Kursk estava entre 650 mil e 700 mil. Nesse ritmo, em apenas 6 meses, a Rússia perdeu 1/4 de suas tropas. Essa taxa de perda de soldados é quase insuperável. Para compensar as perdas, a Rússia tem intensificado as campanhas de recrutamento, oferecendo aos soldados contratados salários muito acima da média nacional. O Ministério da Defesa relaxou os requisitos de idade para conscrição, evidenciando a gravidade da falta de pessoal. Isso afeta desproporcionalmente as comunidades mais pobres. O recrutamento e a conscrição visam principalmente pessoas fora dos grandes centros urbanos. Apesar dos intensos esforços de recrutamento além de Moscou, a campanha de propaganda do Kremlin poderia convencer os moradores da cidade que a guerra já era uma vitória russa concluída. Afinal, Moscou não foi particularmente impactada pelo esforço de guerra. Isso se manteve até setembro de 2024, quando os primeiros drones kamikaze de longo alcance atingiram a região e relatórios indicaram que a Rússia estava ficando sem pessoal e moral, afetando as comunidades urbanas que perceberam o quão mal a guerra estava indo para a Rússia. Putin precisava de uma solução rápida, e é aí que entra o Pacto de Defesa Mútua Rússia-Coreia do Norte, assinado em junho de 2024. Pouco depois, em agosto, a Ucrânia invadiu Kursk, dando a Putin a oportunidade perfeita para chamar a Coreia do Norte para cumprir o pacto e terceirizar o papel do sacrifício designado em Kursk para seus soldados. A invasão ucraniana de Kursk foi um grande golpe para a reputação militar da Rússia, mostrando que a Ucrânia pode retaliar contra a Rússia sem apoio estrangeiro. Além disso, a invasão de Kursk influenciou muito como a Rússia poderia tentar abordar as negociações de paz com a Ucrânia. Enquanto a Ucrânia controlava parte do território russo, era praticamente certo que a Rússia não negociaria se tivesse que ceder seu território. A invasão de Kursk foi devastadora para Putin, também por reduzir sua munição no palco geopolítico global.
A China tem apoiado os esforços russos durante a guerra, e os acordos de cessar-fogo, propostos anteriormente, pediam que a Ucrânia cedesse o território atualmente ocupado pela Rússia em troca de encerrar o conflito, algo que Zelensky provavelmente nunca aceitaria. Mas outro grande jogador poderia influenciar Putin ainda mais: os Estados Unidos da América. Com a vitória de Trump nas eleições de 2024, Putin acelerou os esforços para retomar Kursk antes da posse em janeiro. Trump era supostamente mais simpático a Putin do que a Zelensky, e era mais provável que forçasse a OTAN a parar as doações para a Ucrânia. Com os Estados Unidos da América possivelmente se afastando do conflito, e a OTAN não conseguindo concordar sobre as doações e como usá-las, a Ucrânia poderia ser dominada pela Rússia por pura quantidade e artilharia. Mas dois eventos mudaram esses planos. A tentativa de retomar Kursk falhou. Putin não previu que o segundo mandato de Trump parece ter um foco distinto do primeiro. Trump não suspendeu de imediato as doações dos Estados Unidos da América para a Ucrânia. Ele defende que a guerra já deveria ter terminado e parece ter deixado a questão para ser resolvida sem sua participação, com os Estados Unidos da América agindo no piloto automático em relação às próximas doações. Trump voltou sua atenção para as questões locais dos Estados Unidos da América em primeiro lugar, o que significa que Putin e a guerra não estavam mais no foco de Trump. Isso provavelmente insultou ainda mais Putin, que está acostumado a conseguir o que quer desde que assumiu o comando da Rússia em 2000. Dado que Putin já mencionou que para negociar a paz com a Ucrânia, ele quer fazê-lo com Trump, não com Zelensky, e agora foi rejeitado, é improvável que a guerra pare tão cedo nos termos atuais de Putin. A situação em Kursk representa um enorme desperdício de recursos para Putin. Para a Ucrânia, o progresso feito em Kursk, antes de interromper a ofensiva, não é o mais relevante. Eles ainda conquistaram tanto território em Donbás naquele ano, quanto a Rússia antes da sua incursão. Se conseguirem manter mesmo uma fração disso, podem ter uma posição um pouco melhor em futuras negociações de paz. Mas para a Rússia e Putin, Kursk era um tudo ou nada. Portanto, com Kursk ainda sob controle ucraniano, o sucesso atual, ou a falta dele, da contra-ofensiva russa, é claramente importante. Isso indica que as tropas norte-coreanas provavelmente não são mais necessárias, pois o impasse atual ainda força a Ucrânia a redirecionar parte de seus recursos para Kursk, em vez de Donbás. As tropas norte-coreanas foram retiradas por hora. A completa incompetência deles no fronte beneficiava mais a Ucrânia do que a própria contra-ofensiva russa. É possível que a Rússia ainda planeje usar esses soldados, mas precisa treiná-los melhor em táticas de guerra moderna, como o uso de drones. Outra possibilidade é que os norte-coreanos tenham sido retirados porque a Rússia não podia mais sustentá-los. Os soldados norte-coreanos recebiam o mesmo salário que os russos, porém, quase todo o dinheiro ia para o governo da Coreia do Norte, e não para os próprios militares. Isso significava que eles eram soldados contratados abaixo do desempenho esperado para o seu custo. A economia russa tem sofrido duros golpes nos últimos 3 anos. O setor petrolífero da Rússia, uma das principais fontes de receita do país, está em declínio devido à Europa ter encontrado fornecedores alternativos e a China e Índia pagarem menos que os europeus antes. A Ucrânia também alvejou refinarias de petróleo no sudoeste do país, visando afetar as exportações para a Europa. Isso reduziu os recursos disponíveis da Rússia para comércio, causando escassez de petróleo e gás no país a curto prazo, levando a proibições de exportação pela própria Rússia para a maior parte do mundo. Além das perdas no campo de batalha, a Rússia também sofreu baixas fora dele. Com o início da invasão em fevereiro de 2022, as pessoas deixaram o país em massa para evitar o recrutamento e escapar da constante propaganda russa e repressão a discordâncias. Estimativas indicam que quase 900 mil russos deixaram o país até o fim de 2022. A maioria era de classe média a alta, que podiam se dar ao luxo de transferir suas vidas e famílias para o exterior. Isso significa que a Rússia perdeu alguns de seus melhores trabalhadores, prejudicando ainda mais a economia devido à falta de pessoas para preencher os postos vagos. A falta de crescimento econômico provavelmente terá um impacto negativo de longo prazo que tende a piorar com a continuidade da guerra. Portanto, Putin terá ainda menos dinheiro para sustentar seu exército, mesmo com soldados norte-coreanos menos competentes. O que isso significa para a guerra? Apesar da volatilidade de Putin, ele pode tomar medidas ainda mais desesperadas se não for contido pela China. Por outro lado, 2025 pode ser o último ano da guerra,
visto que a Rússia fica sem meios de apoiá-la financeira e demograficamente. O que você acha? Putin tentará salvar a face e manter o esforço de guerra ou veremos mais soldados norte-coreanos depois? Deixe-nos saber nos comentários e obrigado por assistir. Confira a reportagem. Norte-coreanos já tiveram o suficiente, começam a matar soldados russos. Ou clique neste outro vídeo.